Olá pessoal, como vocês estão? Hoje trazendo para vocês aqui mais um bolo de andar. Eu gosto muito de trazer esse modelo de bolo porque a gente sabe que tem muitas dúvidas sobre o bolo de andar, sobre a estrutura de bolos de andares. Eu tenho vários vídeos aí falando e tem um vídeo muito especial que eu conto, em 2 vídeos, né? Que eu conto sobre a estrutura desses bolos. A estrutura de baixo, que é a coluna do bolo, eu utilizo aí caninho, já tem um vídeo aqui no canal falando a respeito. E a parte de cima, né, o segundo andar, eu utilizo aí um andaime, né, que também tem vídeo no canal aqui ensinando a fazer. Vale a pena assistir. Se você tem medo de estrutura, né, de fazer a estrutura do bolo de andar, vale a pena você assistir, tá bom? E o bolo de andar, basicamente, é importante que você tenha aí uma estrutura boa, tanto a parte de dentro, quanto a massa, quanto o recheio, é muito importante, tá bom? E esse bolinho aí, a gente faz a parte normal, né, extremamente importante você ter um chantilly com boa consistência, porque o chantilly não pode estar mole, e eu até aconselho, às vezes, fazer ele um pouquinho mais duro, deixar ele um pouquinho mais duro, você dá um acabamentozinho ali com o chantilly depois molinho por fora, para dar um acabamento bem lisinho, porque o bolo de andar, tudo que puder ser feito, é bom, né? Porque o bolo de andar é problemático, no sentido de que dá trabalho e que também põe medo na gente, né? E faz parte, um dia eu também tive muito medo, mas hoje eu tenho um pouco mais de tranquilidade, porque essas técnicas que eu ensino, né, elas facilitam demais a nossa vida. Esse bolinho aí é um bolinho, né, do Lilo Stitch, que é uma fofura, né? E aí eu fiz alguns detalhezinhos imitando como se fosse aí, né, a areia do mar, imitando aí o mar, vou estar fazendo a parte de baixo. Mas hoje que o alvo desse vídeo aqui é falar sobre estrutura de bolos de andares. Gente, é muito importante que vocês tenham consciência do seguinte: eu, Lidiane, não aconselho a fazer bolos de andares acima de 2 andares para você estar transportando. Além do seu cliente ter dificuldade para transportar, se você transportar para ele, também é muito difícil se for para locais muito longe. Então, assim, eu faço somente até 2 andares, e quando eu faço o terceiro, eu faço ele falso, tá? Porque eu acho que é muito mais fácil, é muito pesado um bolo de 3, 4 andares todo verdadeiro, é muito pesado. Então, exige que você tenha uma estrutura perfeita, uma estrutura muito forte, e também a bandeja. Gente, uma coisa muito importante sobre a estrutura de bolo de andares, inclui a bandeja que você vai estar colocando nesse bolo, uma bandeja que seja coerente ao tamanho do bolo. Se for um bolo muito pesado, a bandeja precisa ser pelo menos aí de 15 milímetros, né, que seria aí 1,5 centímetros de grossura de MDF, se você utiliza MDF. Vidro, eu só aconselho se for um vidro bem forte, né, de pelo menos aí, eu não conheço muito sobre vidro, mas é importante que ele seja grosso também, se seu bolo for muito pesado, tá bom? Sempre se liguem a isso, não é somente a estrutura, como eu tô mostrando pra vocês aí o videozinho que eu ensino aqui no canal, tudo é importante que seja perfeito, tá? A estrutura, o andaime, a bandeja, então não pode ser somente a questão da massa e recheio. Eu falo que o bolo de andar é um conjunto de acertos, né? Não pode haver erro. O bolo de andar não pode haver erro, porque se houver é bem complicado de consertar, né? Por exemplo, se você tiver uma estrutura debaixo do bolo, né? A primeira parte ali, a coluna, for uma coluna fraca, uma coluna que não dê como vou dizer, uma certeza de que a coluna vai suportar o peso de cima, eu aconselho que você pense bastante, repense. Então, por isso que eu ensino aqui no videozinho aqui no canal sobre a estrutura da parte de baixo, né, a coluna. Eu gosto de utilizar caninhos, né, de plástico, caninhos de PVC, que eu acho muito mais forte. Algumas pessoas utilizam, né, o palito de churrasco, eu não aconselho muito, tá? Mas isso é uma questão que eu, Lidiane, não faço. É isso, só para falar um pouquinho sobre essa renda aí, ó, que a gente tá colocando no bolo. Ah, não é agora, perdão. Achei que tava chegando a hora da renda. Mas eu vou estar colocando uma rendazinha aí. Então, ou seja, é extremamente importante que você cuide disso tudo, tá? Esse andaime, se vocês perceberam aí, ele dá um suporte muito bom, gente, é muito bom. Não fui eu que inventei, né? Também peguei essa ideia aí do YouTube, mas a pessoa que inventou é uma pessoa abençoada. Porque, nossa, ó, confeiteira que é confeiteira sabe do que eu tô falando, e tá comprando esses andaimes aí, é muito caro, andaimes muito caros, né, que acabam, você empresta para um cliente, o cliente joga fora, o cliente não cuida, alguns, né, não tô dizendo que são todos, mas infelizmente. Agora aí, a renda, a bendita renda, essa renda eu ensino aqui no canal também, gente, é maravilhosa essa renda, eu ensino aqui no canal como fazê-la, e fica maravilhoso, vocês vão olhar aí depois no acabamento, como ela é linda e fácil de fazer, gente, são 3 ingredientes, é
muito fácil pôr eles naqueles potinhos de renda, né? Esses potinhos são caríssimos, que um dia eu já paguei, mas hoje eu não pago mais. Então, se você ainda continua comprando, vale a pena assistir esse vídeo aí, tá bom? Então, falando a respeito da questão da estrutura, então é extremamente importante que você cuide disso tudo. Você precisa pensar no bolo antes. Porque, por exemplo, se a coluna de baixo, né, como eu estava falando, ela for, olha que andaime perfeito, gente, desculpa interromper, mas olha que andaime perfeito. Ah, depois que eu descobri isso, não tenho mais medo para bolo de andares. Então, ou seja, quando você tem uma estrutura boa embaixo, você não se preocupa com a parte de cima. Então, algumas pessoas, como eu disse para vocês, utilizam aí o palito de churrasco. Eu, particularmente, não gosto de utilizar, porque creio eu que possa escorregar. Então, eu gosto de utilizar uma coisa que seja, um objeto que seja mais firme, denso, né, que seja forte ali, que suporte, né, o peso e que não vá ceder. Então, isso é extremamente importante. E é importante também que você corte essa estrutura, né, esses caninhos, de uma forma perfeita. Precisa estar seja cortado, né, retinho, perfeito, porque se você cortar um maior que o outro, a tendência é o bolo ficar torto. O segundo andar, né? Ele vai ficar torto. Então é importante que você pense nisso também. Por isso que eu falo que o bolo de andar, a gente precisa ser pensado com calma, ser feito com calma. Porque no começo, antes de você ter a prática, você precisa ir devagar, um pouquinho de cada vez, você vai aprendendo, vai colocando, mas nunca você pode fazer correndo sem pensar no seu bolo. É extremamente importante que você pense em estrutura, massa, recheio, bandeja, é um conjunto de coisas, né? Um conjunto aí de acertos, né? E aí eu vou decorando o bolo, né? Com o topperzinho que nós mesmos fabricamos aqui, que já tem vídeo aí no canal falando a respeito dos nossos toppers, que vale muito a pena você fazer, fica mais barato, né? E você não tem, às vezes, a preocupação de uma pessoa te deixar na mão aí, né? Não conseguiu fazer o topo, enfim. Então, eu gosto muito de fazer, porque eu não tenho essa preocupação, né? Então, basicamente, são essas informações que eu queria deixar para vocês a respeito de bolos de andares. E se você tem alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, o pessoal pergunta muito a respeito da questão dessa estrutura, de qual material utilizar. É que eu sempre digo, palito, não aconselho. Pega balão, até aconselho, mas você precisa utilizar o pega balão mais grosso, né? Aquele de 50 centímetros, que é grandão, e ele é mais grosso, ele é mais firme. Aconselho esse. Aqueles fininhos, não aconselho a utilizar em hipótese alguma, né? Os fininhos, por mais que você junte um ao outro, é sempre importante que você utilize um produto que seja firme, forte, que não haja problema nenhum, que não vai ter problema nenhum para você, né, depois que você tiver concluído o bolo, tá bom? Então, essas aí são as informações que eu queria deixar para vocês. E se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário. Fique à vontade em perguntar. Eu sei que bate aquele medinho a fazer um bolo de andar, mas vai dar tudo certo e sempre dá tudo certo se você acompanhar. Vamos dar certo sim, tá bom? Pode ter certeza. É só você tomar cuidado, é só você se cuidar, tá joia? Um grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe grandemente a vida de vocês e até a próxima. Tchauzinho.